Olá, mais uma vez juntos, e nessas oportunidades assíncronas, ou seja, em que nós temos contato aqui via vídeo aula, via YouTube, a gente está aproveitando para rever conceitos e se aprofundar em conceitos que nós já conhecemos, que nós já vimos lá no semestre passado e que precisaremos deles novamente para a feitura do nosso projeto de conclusão de curso. Pois bem, em nossa última aula, recapitulamos os operadores bitwise e vimos como, através deles, conseguimos setar os bits dentro dos bytes. Vimos como que a gente consegue identificar o estado de um bit dentro de um byte. Lembrando que, de acordo com aquilo que a gente falou, cada bit representará o estado de um dispositivo diferente. Bit em 1, dispositivo ligado, bit 0, dispositivo desligado. Bom, mas na semana passada, tudo ficou no campo do teórico. Nós setamos sim os bits dentro do byte, mas não havia nenhum dispositivo para conectá-lo. Os dispositivos são elementos externos que invariavelmente não têm uma entrada USB, Bluetooth, TCP/IP para se conectar diretamente ao nosso computador. Então, nós precisaremos de um microcontrolador, que no caso temos optado pelo Arduino. Então, o Arduino vai controlar os nossos dispositivos, os nossos sensores, os nossos atuadores e o meu programa vai então ter que se comunicar com esse Arduino, que é quem de fato vai controlar os dispositivos, que é quem de fato vai estar conectado aos dispositivos. Ou seja, o Arduino vai funcionar como se fosse uma interface. E, meus amigos, o Arduino se conecta nativamente no computador através de uma porta USB. Agora, deixa eu te explicar que essa conexão física via USB é implementada logicamente como se fosse uma porta serial. Nossa, falando realmente é confuso. Mas, gente, colocando em termos práticos, o fiozinho que conectará o nosso micro ao Arduino será um cabo USB, sim. Eu conectarei o meu Arduino através de um cabo USB, numa porta USB do meu equipamento. Mas o meu computador vai enxergar aquela porta, aquela conexão USB, como se fosse uma conexão de porta serial, que é uma conexão muito antiga, que é uma conexão consagrada, que é uma conexão que é utilizada desde os primórdios dos processos de automação. Então, para manter essa, entre aspas, tradição, na verdade, seria para manter uma retrocompatibilidade, para manter uma compatibilidade com o que já existia, a porta USB será visualizada pelo nosso computador como se fosse uma porta serial, certo? Então, meus amigos, agora vamos dar um pouco mais de detalhes do nosso projeto de final de curso e depois vamos falar um pouco mais a respeito de porta serial, de como que nós vamos conectar o nosso micro ao nosso Arduino através de uma porta serial. Gente, eu te lembro que esse conhecimento não é novo. Nós já fizemos isso no ano passado. Pura e simplesmente, agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesses conceitos. Então, vamos lá.
Bem, nesse documento que está disponível na nossa aula de hoje, eu tenho o escopo do nosso projeto de final de curso. O que esse projeto terá que ter? Bom, ele terá que ter uma aplicação C#. Essa aplicação C# deverá enviar informação a um atuador. Esse atuador pode ser um LED? Pode. E a informação que eu vou ter que enviar vai ser capaz de acender ou apagar o LED. Esse atuador pode ser um motor? Pode. E no caso de um motor, a minha aplicação deverá enviar um sinal para ligar ou desligar o motor. Posso ter um outro tipo de atuador, uma válvula ou qualquer outra coisa nesse sentido? Posso. Essa aplicação também deve ser capaz de receber informação de um sensor. E aí o nosso trabalho começa a ficar diferente daquilo que nós fizemos no ano passado. Pois no ano passado eu só tinha preocupação de enviar. O Arduino só tinha a obrigatoriedade de me conectar a um atuador. Agora eu tenho que me conectar a um sensor. Pode ser um sensor de temperatura? Pode. Um sensor de vazão? Pode. Um sensor de luminosidade? Pode. Pode ser um sensor qualquer. E detalhe que além de receber essa informação, eu quero que essa minha informação me seja mostrada visualmente através de um gráfico. Então, se for um sensor de temperatura e nesse momento ele ler 42 graus, no momento seguinte ele ler 42,1 graus, no momento seguinte 42 graus de novo, depois 42,2, eu quero que essas informações sejam usadas para compor um gráfico, coisa que ainda não sabemos fazer. E também quero que toda essa informação recebida seja armazenada em um banco de dados. Aliás, não só isso. Quando a gente entra em um sistema no mercado corporativo, invariavelmente eu tenho que me logar nesse sistema. Então, imaginando que essa aplicação C# faça as vezes de um sistema supervisório, ora, o usuário, quando carregar o software, terá que fazer o login, ou seja, terá que se identificar. E essa identificação de hora em que o usuário se conectou e que se desconectou também deverá ser armazenada em banco de dados. Então, em termos de aplicação C#, é isso. E detalhe, muito do que eu peço, a gente ainda não sabe fazer. Muito do que eu peço é conteúdo que nós vamos explorar ao longo das nossas aulas. Bom, fato é que no que diz respeito ao envio e à recepção de informações do Arduino, que é quem efetivamente vai estar conectado aos meus sensores e atuadores, o meu programa C# irá se comunicar com o Arduino através de uma porta serial. Aliás, isso é uma exigência do Arduino. O Arduino só se comunica com o nosso computador através de uma porta serial. Sim, conforme eu já falei, fisicamente falando, a conexão é uma conexão USB, mas logicamente falando, o computador enxerga aquilo como se fosse uma conexão serial. Então, esse é o escopo do nosso projeto, certo? Pois bem, hoje a gente vai aproveitar para detalhar um pouquinho mais esse processo de comunicação via porta serial usando o C#. Então, agora vamos a código, vamos ver
como que a gente trabalha com uma porta serial em nosso computador. Antes de tudo, a gente vai ter que resolver um problema. E que problema é esse? É o teu computador. O teu computador é relativamente novo. E eu digo isso porque os computadores feitos de 10 anos para cá não tem mais porta serial. Porque o padrão USB foi adotado para conexões com dispositivos do tipo mouse, teclado, HDs externos, celular, é tudo USB. E o tal do Arduino vai exigir uma conexão lógica via porta serial, algo que não existe no teu computador. Então a gente vai precisar de um emulador. Existem vários no mercado e no material de apoio eu coloco um artigo que disserta sobre os principais e melhores deles. Eu tenho aqui a minha opção foi pelo Virtual Serial Ports Emulator da EtherLogic. Pois bem, percebam que eu tenho aqui uma porta serial criada, a COM5. E para criá-la, como é que eu fiz? Olha, eu cliquei aqui nesse ícone que tem um conector serial e uma estrelinha e pedi para criar uma nova porta serial. Aí vim em avançar. E qual é a porta que eu quero criar? É a porta com 1, por exemplo? Sim, é. Então, concluir, perceba, a com 1 já foi criada e, portanto, agora o meu computador tem duas portas seriais virtuais, a com 1 e a com 5. Gente, no material eu te dou instruções de como baixar o Virtual Serial Ports Emulator. E você vai ter que fazer isso antes de começar a pensar na aplicação C#. Pois bem, porta virtual criada, agora a gente pode pensar no código C#. E é de programação C# que nós vamos falar agora. Vamos ao código. Bem, estou aqui com um programa cujo objetivo é enviar informações que eu vou digitar através de uma porta serial. Então, é mais ou menos um esquema de chat. Eu vou digitar uma mensagem aqui. Quando eu apertar em enviar, essa mensagem será via porta serial do meu micro enviada. Tipo um chat, tipo um WhatsApp via porta serial. Bom, eu vou começar com uma pergunta bastante tola. Meus amigos, eu tenho aqui um formulário e quantos componentes eu tenho declarados neste formulário? Eu tenho certeza que a maior parte de vocês responderá 3. Professor, tem esse list box, tem esse text box e tem esse botão. Tem 3 componentes. Porém, meu amigo, você está equivocado. Eu não tenho 3, eu tenho 4. Você percebeu que eu tenho aqui um componentezinho chamado Serial Port? O nome já diz tudo, né? É a nossa porta serial. É um componente que está integrado ao meu projeto. Porém, ele não é um componente visual. Então, ele faz parte do meu projeto, ele é um componente, como é o botão, como é o text box, porém, ele não é um componente visual. E olha, como é que eu fiz para colocar esse componente aqui? Da mesma forma que um botão, que um list box, que eu venho à caixa de ferramentas, nos controles comuns, clico e arrasto. O único detalhe é que a porta serial, ela não está nos componentes comuns. Ela está na aba
componentes, que é uma espécie de aba de componentes diversos. Então eu peguei e cliquei aqui. Detalhe, da mesma forma que quando eu arrastei esse botão, eu coloquei, ele veio com o nome de botão 1 e eu fui na sua propriedade e alterei o seu texto, quando eu trouxe a porta serial, eu vim à minha propriedade e alterei o seu nome. Registrei que o nome seria com 5. Aliás, as portas seriais normalmente são identificadas como porta com de communication. Então eu tenho a com 1, a com 2, a com 3, a com 4, a com 5. Eu escolhi a que eu quero. Aqui eu tenho também as propriedades dessa porta: velocidade, tamanho de um bit, paridade. Eu não mexi em absolutamente nada, mas é importante que você se atente a essas propriedades, porque no Arduino, a porta serial do Arduino terá que ser configurada exatamente com esses valores. Por exemplo, baud rate diz respeito à velocidade. O meu programa não pode transmitir a 9600 e o Arduino receber a 33, receber a 4000. Não, vai dar uma inconsistência. Então, as características do transmissor têm que ser igual à característica do receptor. Bom, e como será que eu fiz para enviar a informação digitada? Gente, molezinha, molezinha. Eu vim no botão enviar e da mesma forma que eu escrevo um texto na console usando o comando writeLine, eu envio um texto pela porta serial usando o mesmo writeLine. Somente isso. Mas, gente, tem um detalhe. Qual é o detalhe? Antes de enviar, eu tive que inicializar a porta. Ou seja, aqui no momento da inicialização do meu form, eu fiz até uma frescurinha no listbox. Eu fiz com que ele identificasse todas as portas seriais existentes no meu computador. Então, percebam, getPortNames.length vai me dar a quantidade de portas seriais que eu tenho. Lembra do Virtual Ports? Eu declarei a com 1 e a com 5? Pois bem, ele vai me dar 2. Aí eu tenho aqui um for que vai me dar exatamente o nome de cada uma delas e colocar no listbox. No caso, vai me dizer que eu tenho a com 1 e a com 5. E como eu escolhi trabalhar com a com 5 nesse programa, na sequência eu vou fazer o quê? Eu vou abrir, eu vou dar um open na com 5. Detalhe, é fundamental que a gente coloque isso dentro de um bloco try-catch. Porque vamos imaginar que eu vá abrir a porta com 5, mas lá no Virtual Ports eu só criei a com 3. Eu não vou conseguir abrir a com 5. A com 5 não existe, vai dar erro, vai travar o meu programa. Então, para impedir que isso aconteça, eu vou fazer exatamente a abertura dentro de um bloco try-catch. Ou seja, enviar é a maior moleza. Abre a porta e depois writeLine, sem segredos. Bem, eu falei que transmitir era uma molezinha. Te mostrei o código. E você vai acreditar no que eu falo? Evidentemente, não. Então, meus amigos, eu fiz um programinha que recebe. Assim, a mensagem digitada no primeiro programa deverá ser recebida pelo segundo.
Evidentemente que os dois programas vão ter que estar conectados através da mesma porta serial com 5. Então percebam, quando eu clico em ativar porta serial com 5, eu faço o quê? Ora, eu abro a porta serial com 5 dentro de um bloco try-catch, igualzinho o que eu fiz no primeiro programa. E aí depois, só para provar que a brincadeira funciona, eu faço um laço infinito. Esse programa ele vai travar no teu computador, tá? Ele vai travar, mas isso é um detalhe. Eu estou agora preocupado apenas em te provar que ele vai receber. E olha lá, da mesma forma que para enviar uma informação eu uso o WriteLine, para receber eu uso o ReadLine. Ora, para você testar esses dois programas, você vai ter que colocar os dois programas no ar. Ativar a com5 no programa 2. E depois voltar ao programa 1, digitar qualquer coisa e enviar. Digitar qualquer coisa e enviar. O programa 2 deverá receber essa informação. Ao final, o programa 2 deverá permanecer travado. Por quê? Porque nós temos aqui um laço infinito. Como destravar? Isso é algo que a gente vai te ensinar mais adiante, ok? Então, meus amigos, a comunicação via porta serial é muito tranquila, então você pode começar a adiantar o teu projeto fazendo a comunicação do Arduino com a tua aplicação C#. Isto você já tem condição de fazê-lo, ok?